destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é indigno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo dado todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Enquanto assim, no capítulo 10, e viu outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Oremos. Senhor, nosso grande Deus, o Criador dos céus e da terra, e tudo que nele existe, visíveis e invisíveis são obras de tuas mãos, Pai. O Senhor merece honras e glórias para todo sempre. No nome do Senhor Jesus Cristo nós viemos, Pai, dando graças pela vida, também pela vinda desta tarde aqui no tabernáculo, para te adorar e te louvar, sabendo que não estamos aqui porque somos os mais sabichão, mas porque a graça do Senhor nos encontrou. Pai, essa parcela das Escrituras que nos lemos aqui, sabemos que entre nós ninguém é capaz de interpretar. Isso só cabe ao Espírito Santo que escreveu a Bíblia e também pode revelar a quem quiser. Estamos aqui ansiosos, sabendo que o Senhor tomará este culto para nos trazer aquilo que convém carregarmos hoje, amanhã até a sua vida. Porque toda a salvação está selada dentro desta palavra. Só se revela a quem o Senhor quis e viu mesmo antes da fundação do mundo. Não está para quem é sábio, mas inteligente. Para nenhum homem que possa procurar pela sua inteligência, mas a graça é quem traz isso para quem quer. Estamos aqui como os agradecidos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, não se esquecendo daqueles que têm suas petições aqui, sabendo que o Senhor é o único capaz de dar o desejo de cada coração segundo a sua fé. Nós entregamos isso nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Boa tarde com Jesus. Mais um dia de vitória por estar na casa do Senhor, sabendo que tem sido dias difíceis de manejar, porque a Bíblia nunca falou uma coisa que não venha a se materializar. É raro termos cultos aos meios de semana, mas nos dias lá atrás a coisa não era assim. Significa que isso tem um significado. Quando nos aproximamos da meta, as pessoas ficam cansadas
há muitos provérbios que se falam por aí, dizem que a bagagem é tão pesada quando está quase a chegar. E isso é verdade, porque o natural tipifica o espiritual. Mas creio que os que têm Jesus Cristo, é Ele quem carrega essa bagagem. É verdade, Ele não disse que não era bagagem. Ele disse que tiraria a bagagem do mundo que nos pesa, para Ele nos dar um outro fardo, mas leve. Amém? Amém. O fardo de Jesus é leve para levar, mas o fardo que o mundo tem é pesado. Então, que bom ter Jesus, e Ele nos leva o fardo, Ele nos dá o fardo dele, que é leve, para podermos caminhar. Aí está o amor de Deus. Para não levarmos muito tempo, no domingo nós tocamos um pouco dessa parte das Escrituras, no capítulo 5 de São João, sabendo que este livro não está para os teólogos, mas este livro está para os eleitos, porque trata-se de uma revelação. E a revelação não tem que ser uma coisa que está fora desta Bíblia. Segundo as Escrituras, há uma promessa aqui na Bíblia. E os mistérios que estão contidos nesta Bíblia seriam revelados no tempo do fim. Quando? Mas quando o sétimo anjo estivesse tocando sua trombeta, é quando todos os mistérios seriam revelados. Amém? Amém. Todos os mistérios. A Bíblia não disse um pouco de mistérios. Este é o problema que nós temos nesta hora, neste momento, nesta era. Satanás encontrou uma brecha para poder introduzir suas heresias mesmo na mensagem. Dizendo que assim, o profeta nós cremos que irmão Branham é o mensageiro da sétima era da igreja, isso tudo bem, ele revelou isso, mas agora ficou o sétimo selo. Ora, aí ele disse isso. Não ele, a Bíblia disse. Irmão Branham nunca disse nada o que era da sua autoria ou do seu pensamento, mas sim, o assim diz o Senhor. Amém? Amém. E a Bíblia nos ensina, não creais a todo o Espírito, ou toda a doutrina, ou todo o ensinamento. Primeiro provai se isto vem de Deus ou não. Coitadinho dos que não provam nada com essa Bíblia. Só é mensagem, é profeta, já levantou o profeta. Sim. Não disse que não levantar-se-iam profetas. Levantar-se-iam profetas no fim dos tempos, está bem escrito aqui. Fariam milagres, estão fazendo. Mas é tudo isso, assim diz o Senhor? Não, provem isso através da Bíblia, amém? O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, prova através da Bíblia, porque isso é o que está escrito. Esta é a única maneira de ver o que é verdade, o que não é verdade. Deixa eu ler uma escritura, a qual é a base de todo cristão, de toda a era. Vamos em 1 João capítulo 4. Você tem que ser um crente que não olha com os olhos do pastor, que não olha com os olhos do evangelista, mas você olha com os olhos do Espírito Santo. Amém? Amém. Sim, o cristão é aquele que sabe dizer que a Bíblia diz. Não é aquele que diz, a nossa igreja diz, nosso pastor diz, se não é, esse é um simples imitador. Se ele vê aquele cair, ele terá que cair, porque sua segurança é aquele que ele estava a olhar. Amém? Amém. Como queremos dizer, irmão Branham morreu, significa a palavra morreu. Não, e nós asseguramos a palavra, não a pessoa de irmão Branham, porque é um homem. Amém? Amém. Oh, que bom ser cristão. Eu disse 1 João. Alguém tem apanhado ali? Então pode ler. Tem que ser a Bíblia falar o que nós temos que seguir. 1 João 5, capítulo 4. Vai especialmente para o versículo 6. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Os apóstolos. O João não disse eu. João disse nós.
Aquele que conhece Deus, Escuta, aquele que conhece Deus de todas as eras, de todo o espaço chamado terra, onde o Evangelho tinha que correr. Se é que ele é de Deus, o que vai acontecer? ouve-nos. Ouve-nos. Ouve a quem? Aos pentecostais? Ouve a quem? A nós católicos? Ouve a quem? Aos nós de Zione? Ouve a quem? Adventistas? Testemunhas de Jeová? Não! Aquele que não é de Deus, Aquele que não é de Deus não nos ouve. não nos ouve. Isto é, segundo o capítulo 4 de Malaquias, o versículo 5 fala de antes do grande dia e terrível. Este mundo está à espera de um dia terrível. Este dia será fogo, não será água, como nós temos profetas que se levantam agora, tentam construir arcas. Pega a Bíblia, examine. Deus disse que enviaria mais água no mundo. Tem que ir na Bíblia. A Bíblia vai dizer sim. A Bíblia vai dizer ou não. É dali que você terá que dizer sim. Ele é verdadeiro. Ele é mentiroso. É por isso que temos este livro chamado a Bíblia. Amém? Amém. Mas esta Bíblia está a dizer que não haverá mais destruição deste mundo através das águas. Não interessa esse profeta que se levantar. Não interessa o milagre que eles possam estar a fazer. O que interessa é que aquilo enquadre com o que este livro já diz. Amém? Amém. Não fala de águas. Aqui está. Antes do grande dia e terrível do Senhor, se não tem escritura, você é Malaquias 4, seu verso 5. Amém. Diz antes. E isso ainda não aconteceu. Até o dia que estou pregando aqui no altar, ainda não aconteceu. Amém. E vai acontecer, porque é a palavra. O que vai acontecer? É fogo! Não está a falar de água aqui. Agora a arca que você está a trazer é para quê? Coitadinho do povo que segue aquilo que um profeta disse. Sim, um profeta disse, mas a Bíblia não diz. Ele disse, o céu e a terra podem falhar, mas a minha palavra não. A palavra daquele que disse que antes do grande dia terrível do Senhor, antes, vou levantar um profeta. Não tem que falhar. Tem que levantar Não tem que levantar cheio. Amém? Amém. Este revelará os mistérios. Não um pouco de mistério. Por isso Satanás tem aqui uma brecha para um povo que dorme. Um povo que está na escuridão. Que se leva por tudo o que vem em nome de Deus. Não. Aqui João disse... Provem isso, se vem de Deus ou não. Agora, aqueles que são de Deus, o que a gente prega, isto é, quem são estes? Apostólicos, amém? Amém. Sim. Falam a verdade. Porque Jesus disse a eles, ide em todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou a eles, a quem vos ouvir, a mim me ouve. Aquele que vos nega, a mim me nega. Ah não, esse é Pedro, aquele é João, aquele é Paulo. Nós ouvimos Jesus. Em que tempo, quando que Jesus veio falar com você? Sem cara de vergonha. Tira Pedro, tira Paulo. E você que é o mais cristão do que Pedro, do que Paulo, tem explicação isso? Coitadinho, Deus falou comigo, eu sonhei sonho. Sonhou sonho? Essa é história de bebês. O cristão examina aqui. Amém? Amém? Então João disse que nós somos de Deus. Quem é de Deus? Lá, nos cantos do mundo, há de ouvir esse evangelho que estamos a trazer. Que não deve ser aumentado, não deve ser diminuído. Amém? Amém. Agora, quando não é de Deus, vamos? Sim, é João falando. Aquele que não é de Deus. Aquele que não é de Deus. Não nos ouve. Não nos ouve. Amém. Amém. Não nos ouve. Os que não são de Deus não pegam a doutrina apostólica. Só tem a ver com a igreja. Amém? Amém. Nossa igreja, nosso profeta, nosso mandamento, nosso estatuto. Isso sim. Mas aquilo que Jesus deixou com os apóstolos, eles negam. Agora, quando eles negam, o que acontece? Leia. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aí está. Qual era o problema? Não é o problema
são aqueles que pegam a doutrina apostólica sem aumentar, sem diminuir. Doa a quem doer, querer ou não querer. Isto é uma ordem. Não há opinião, não há democracia. Isto é que é o problema com a igreja. Eles querem mandar, querem anular, querem acrescentar, querem diminuir, querem fazer o que eles querem. Mas, se Cristo está lá, não se pode fazer o que a gente quer. Tem que se fazer o que Ele quer. Agora, quando não são de Deus, quando não são de Deus, eles não creem na doutrina apostólica. Nisto conhecemos nós o espírito do erro e o espírito da verdade. Não se conhece através de ir na igreja. É por isso Jesus não disse que quem ir na igreja será salvo. Eu sempre digo isso. Não se sinta seguro por estar na igreja. Não, não é ali. Ele disse que quem crer será salvo. Não disse quem ir na igreja. É por isso que não está escrito. Nem em Gênesis até em Apocalipse. Não existe. Porque ele sabia que o mundo levantar-se-ia, todos estariam na igreja. Como Caim e Abel estavam na igreja. Mas veja agora, a oferta de Caim não teve chance na presença de Deus. Se a Bíblia diz que Jesus de ontem é o mesmo hoje, eternamente, então, a mesma maneira que Caim não teve chance, mas ele participou na igreja, trouxe suas ofertas, mas elas não tinham revelação nenhuma, até hoje, o que não enquadra com as Escrituras não chega na presença de Deus. Amém? Amém. Será sempre uma oferta como de Abel, que sempre terá acesso na presença de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Hebreus 13:8, Jesus de ontem, o mesmo hoje, eternamente. Ele não vai mudar. O que vale? As duas igrejas já estão hoje ainda viajando. Sua sementeira lá em Gênesis, mas a sua colheita aqui em Apocalipse. Isso tem que ser esperado. Irmãos, não é essa toda bagunça que anda por aí. Há uma maneira de provar se é que é de Deus ou não é de Deus. Nós sabemos. Nisso conhecemos nós o espírito do erro e o espírito da verdade. O espírito da verdade é aquele que permanece com esta Bíblia, sem aumentar nem diminuir. A Bíblia falou que levantar-se-ia um profeta. Amém? Amém? Na última era. E o que este faria? Este revelaria todos os mistérios. Satanás aproveitou. Sim, mistério sim. Só que, como fez também para com Eva. Amém? Amém? Deus disse, não deixa lacuna nenhuma. Não toquem da árvore do meio do jardim. Não encobriu, disse. Qual era o motivo? Se assim o fizerdes, conhecereis o bem e o mal, e morereis. Ele, quando apareceu, disse, ficou tudo bem. Esperando trocar. Olha como. Se comerem não há onde morrer, sereis como ele é. Deus nesse caso. Não é a mesma coisa? O que está fazendo hoje? A Bíblia diz que no fim dos tempos, aqueles 12 espíritos de Janes e Jambres estaria no fim dos tempos. O que fizeram lá no princípio? Resistiram a Moisés. O que Moisés tinha? Tinha a verdadeira palavra de Deus. Amém? Amém. E eles resistiram, significa opuseram-se. Como hoje? É da mensagem. Não disse isso. Como é que pode de um profeta haver cheio? De uma revelação total haver um pedacinho. Ele não falou os pedaços, ele falou o completo. Agora, sabe-se isso? Sim, há maneira de saber. O apóstolo João disse nós. Esse nós significa o Espírito Santo na era de Efeso defendeu a palavra de Deus. Na era de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o Espírito Santo estará sempre defendendo a palavra. Amém? Amém? Em nenhum tempo terá que se comprometer. É por isso o dono disse, em São Mateus 16, verso 18, ele falou da igreja dele. Ele sabia que Satanás criaria muita atrapalhice
Mas essa atrapalhice não apanharia o eleito. Certo? São Mateus 24, 24. Se possível fora, enganaria o eleito. Mas não é possível. Amém? Amém. Ele disse, minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de Cristo Jesus, porque ela está arraigada na palavra. Satanás pode trazer essas barras por aqui, como tem se visto. Todas as igrejas, aliás, maior parte das igrejas tem que agora ser igreja de milagre. Porque o povo está cego com milagre. Quer ver o milagre, não quer ver a palavra. A palavra que é salvadora, não milagre. Amém. A palavra, o que Jesus jurou, disse que o céu e a terra podem falhar. Minha palavra não. Então, se você quer um sítio seguro, um sítio inabalável, um sítio que não muda, um sítio que te coloca na segurança eterna, é na palavra. Amém? Amém. E o que será é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios 4, versículo 30. Até quando? Até no destino. Oh, que bom você ter o selo, até no destino. Agora, hoje já levantou-se esse, levantou-se aquele. Olha, esquece isso, deixa ficar para trás. É a verdade. E a verdade não se acrescenta com nada, porque a verdade sustenta-se por si própria. Não é aumentando razões. Até porque depois então não são muitas razões que fazem a verdade. A verdade sustenta-se por si própria. O anjo mensageiro revelará todos os mistérios. Não deixa lacuna, não há brecha. Todos os mistérios contidos na Bíblia. Quando é que serão revelados? No fim dos tempos. Sim, quando o sétimo mensageiro tocar a sua trombeta. Amém? Amém. Deixa ler do profeta algo que pode ser proveitoso para mim, para você. Por que tudo isso? É por causa do amor de Deus. Para que você, eu, a igreja, não se perca, porque não houve quem disse a verdade. É muito bonito. Bom, eu vou repetir alguns parágrafos que a gente passou no domingo. Deixa eu começar aqui no parágrafo 93 e iremos abaixo. Mas quando morremos, como disse na mensagem esta manhã, por pecado, nós vendemos a nossa primogenitura e cruzamos este abismo. Agora, estamos fora do alcance de Deus, deste outro lado do abismo. Agora, claro, quando Adão caiu na morte, ele trouxe a morte sobre toda a criação. Amém? Amém. Vocês lembram a gente ter falado em Levítico 25, seu verso 23. Havia uma lei entre o povo de Israel. Se um membro perder ou vender sua herança, ele tinha uma maneira de recuperar. A maneira de recuperar era de ter um parente, um familiar que tivesse condições financeiras para devolver o dinheiro àquele que comprou, para depois devolver a herança. Amém? Eles tinham isso, nós lemos da Bíblia. Nesse caso, Deus deu a terra a Adão. E a terra estava limpa. Ele, Adão, limpo, a terra limpa. Não conhecia nada de mal. Amém? Amém. Então, Adão vendeu. Quando ele vende,
não teve mais dinheiro de conseguir recuperar. Se falamos de Adão, estamos a falar da raça humana. Amém? Aí, dá-nos muitas escrituras, irmão. Que o homem por si só não pode fazer nenhum esforço que possa lhe trazer de volta a Deus. Amém? Por outro lado, o mundo não tem nenhum caminho de retorno a Deus. Por quê? Porque não tem como devolver aquilo que ele vendeu. Tem que haver um parente. Certo? Um parente que tem dinheiro para pagar, para poder ser trazido de volta ao que ele perdeu. Então Adão, nesse caso, perdeu porque vendeu. E ele não conseguiu. E não consegue. E não tem como conseguir dinheiro para trazer de volta. Agora vamos ver o que ele perdeu. Oh, isso é muito bonito. Caiu na morte e trouxe a morte sobre toda a criação. Então toda a criação hoje está em problemas em que estão hoje por causa daquela vida. Mas há uma lei que está a pedir aqui. Se houver alguém que tem, pode vir pagar. Isso vai ser devolvido a Adão como era antes. Está certo? Amém. Agora querem fazer nave, querem fazer lá um satélite, querem fazer não sei o quê. A ciência está tentando cultivar coisas. Tudo sabe o que está procurando, ok? Viver para todo sempre. Amém? Amém? Não tem nada que o homem tenha fome. Dentro da alma humana, sabe dizer que essa condição que eu estou não é certa. Amém. Quem vai à igreja, não vai à igreja, dentro dele tem coisa que diz que eu aqui não é aqui onde eu devia estar. Eu aqui não é aqui onde eu devia estar. Por isso, ele está tentando fazer isso. Mas não tem como sozinho sair disso. Precisa de alguém de fora. Uma família para vir ajudar. Amém? Amém? É o que esse livro sagrado fala. É esse mistério que está aqui. Não precisa de doutores em divindade, papas, não sei, cardeais. Vamos voltar a falar. O que vamos falar? O anúncio, aqui no capítulo 5 de Apocalipse, foi dado. Quem é digno? Amém? Amém. Quem é digno? Para quê? Para redimir. Quem é digno? Foi procurado no céu, na terra, debaixo da terra. Agora hoje quer me aparecer alguém. Esse aqui é doutorado, este aqui é papa. É esse que foi achado para pagar o preço? A Bíblia diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E esse fulano está a vir aonde com DDH, DL, não sei o que lá, cargos de divindades, de cursos bíblicos. Livro, arrumar um contentor em casa, já ganhou o seu. Aonde? A Bíblia diz nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não foi achado. Da família humana que poderia pagar o preço. Está a vir de onde esse quem é? De que raça, de que família ele nasceu? Se nasceu de Adão, não é perca de tempo. Porque ele é um podridão também como Adão que vendeu. Irmãos, é tão simples a mensagem que nós temos aqui. Mas ela é tão complicada porque não vem deste lado intelectual. Não funciona aqui. Por isso vão continuar a lutar e morrer na mesma luta sem vitória nenhuma. Vamos andar no segundo das Escrituras. Veja só, aqui no parágrafo 94. Agora, foi-lhe dado livre arbítrio. Foi-lhes dado exatamente como a nós, para assim fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio havia uma árvore do certo e do errado diante deles. Essa mesma árvore encontra-se diante de cada um de nós. Por isso, essa coisa de fugir para Adão lá, dissemos que quando Jesus derramou seu sangue na cruz, no lado de Adão foi resolvido ali. Mas agora, há um lado que você tem hoje, que eu tenho hoje. E que isso depende de cada um de nós. Amém? Amém. Como naquela altura dependeu deles. A escolha agora não é a culpa de Adão. Não é a culpa de Eva. Agora hoje, perder depende
da minha, da sua escolha. Vamos vendo isso. Veja, Deus não está fazendo para Adão ou para Eva. Você diz, bem, foi a culpa deles. Não, agora não é. É sua culpa. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem de colocá-la em si mesmo. Porque o certo e o errado se encontram diante de você e estamos na mesma base que Adão e Eva estavam naqueles dias. Amém? Amém. Por isso será culpa sua, será culpa minha. João disse, aqueles que são de Deus nos ouvem. Não criticam. Ah, isso era de muito tempo. Não, eles dizem amém, porque isso aqui é a verdade. Aqueles que são de Deus, ouvem-nos. Aquele que não é de Deus, não disse não vai na igreja, não. Por isso, veja bem aqui. João disse, aquele que não é de Deus não nos ouve. Por palavras tão simples para você ouvir. Aqueles que não são de Deus não têm a doutrina apostólica. Amém? Amém. Você pode dizer, por que isso? O que é isso, doutrina apostólica? Esse Jesus, a quem você diz que é teu Salvador, em Atos 1:8, está lá escrito que aquele grupo que andou com eles não deveriam se chamar de suas testemunhas naquela altura. Não. Jesus disse, ser-me-eis testemunhas. Alguém quer ler Atos 1:8? Eu gosto dessas escrituras porque são elas que dizem a verdade do que deveria ser dita. Vamos! O cheirinho da igreja já está aí começar porque já tem tantos anos na igreja. O que tem a ver tantos anos você na igreja? Atos 1:8. Sim, vamos a isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Glórias a Deus! Ser-me-eis testemunha. Ainda não sois minhas testemunhas. O fato de terem andado comigo, comido comigo, pregado o evangelho comigo, tudo isso, Jesus não disse, sois minhas testemunhas. Ser-me-eis testemunha. Não precipite-se, não corra, não frequente a igreja há anos e anos. Não é isso que ele disse. Sim, continua e termina a escritura. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Glórias a Deus! Viu o evangelho de onde deve começar? O evangelho tem que começar de Jerusalém. Judeia, Samaria, até aos confins da terra. O evangelho que o mundo tem está vindo de Roma. Amém? Amém. E a Bíblia não disse que tinha vindo de Roma, da Itália, não. Nós também não está indo na igreja. Não importa quem disse que não está indo na igreja. O assunto não é de ir na igreja. Veja a ordem. Jesus não disse para os discípulos que eles eram suas testemunhas. Não disse ser-me-eis. Quando receberem a virtude. E começaria de onde o evangelho? De Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É de onde o verdadeiro evangelho de Jesus tinha que vir. Mas o mundo hoje tem o evangelho que veio de Roma. Amém? Amém. E a Bíblia está aqui a falar claramente desta grande mulher, prostituta em cima de muitas águas. Está a falar desta mulher. E esta mulher é chamada mãe. Porque gerou filhas de meretrizes. Quem é a mãe das igrejas protestantes? Protestaram a quem? Aquela a quem eles protestaram é a mãe. Amém? Amém. Agora essa mãe vem de Jerusalém? Vem da Judeia? Vem da Samaria? De onde o evangelho de Jesus tem que vir? O evangelho de Jesus, segundo a Bíblia, disse aos seus discípulos, aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É isso que nós temos hoje. Então, por isso a Bíblia diz, antes do grande dia e terrível, vos enviou o profeta Elias. Que é para trazer o verdadeiro evangelho que os pais já tiveram. Amém. Não é isso? Eu sou da Assembleia Africana. Eu sou de Zion. Eu sou de Zion. Ei, mas agora, não é isso.
mãe, de onde vieram. Alguém pode discutir? A igreja protestante veio da igreja católica romana. Se é protestante é porque protestaram alguém. Quem foi a esse que eles protestaram? Católico. Agora, como diz, nós não somos da católica. Você é filha. Amém? Amém? Tudo que a mãe é o que você é. A diferença é que ela já é velha, porque tem muito tempo de vida, e você ainda é jovenzinha. Mas não difere. O que ela é o que você é. Então, está à procura de indivíduos. A mensagem está a chamar pelos indivíduos, não pelas organizações. E as pessoas já acabaram de se esconder nas organizações. Isso vai fazer-nos chegar muito longe. Mas não é lá. A escolha aqui é nossa. Vamos aqui 95. Mas veja, quando somos redimidos, nós não queremos mais a nossa própria escolha. Mas queremos a escolha dele. Lembram aquele versículo que nós lemos em 1 João capítulo 4? Nós somos de Deus. Quando nós somos de Deus, tudo que encontramos na Bíblia é amém. Amém? Amém. Não há como. Mas não é porque aí só. Mas não podia ser assim. Não há isso. Os que são de Deus ouvem-nos. Vocês entendem? Significa você, quando encontra aqui, Paulo falou, Pedro falou, João falou, André falou, Felipe falou, aqui, tua palavra é amém. Com Paulo é amém. Com Pedro é amém. Com qualquer coisa apostólica aqui, amém? Amém. Não há opinião. Mas o que acontece? Não aceitam isso. Queremos a escolha dele. Está vendo? Aí é a diferença. Nós queremos a escolha dele. Quando somos redimidos, já somos dele. Quando já somos dele, nós, tudo que é dele, nós dizemos amém. Não há, mas sim, só que não há isso. É o que estamos a ouvir aqui. 96. Agora Adão e Eva criam sua própria escolha. Esse que foi o problema que fizeram com que seu direito daquela terra linda, daquele jardim lindo, venderam por causa de querer ser sua própria escolha. A escolha foi de querer sua própria sabedoria. Não a sabedoria de Deus para lhes guiar, mas eles para se guiarem através do seu próprio conhecimento. Então queriam ser como Deus. Eu acho que ainda a igreja vive através disso. Pesquisa. Você nunca vai pesquisar Deus! Amém. Deus é o objeto de adoração. Ele não é o objeto de estudo. E hoje, Deus tornou-se o objeto de estudo. E ele não é capaz de ser estudado nem compreendido. Ele somente é crido. Crer em Deus é a única maneira de você se encontrar com Ele. Esse é que é o problema que o mundo está enfrentando. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la. E isso causou morte. Amém? Amém. Há muitos hoje que têm esse problema. Aliás, o mundo está nisso. Ele nem sabe de onde veio o mundo no qual ele está vivendo. Ele nem sabe ele mesmo de onde ele veio. Mas ele quer corrigir aquele que fez o mundo onde ele está vivendo, aquele que fez ele mesmo, e ele nem sabe de onde veio. Você quer explicar de onde veio o seu pai? É absurdo. Como é que você vai fazer isso? Esta é a condição que o homem chegou. E é isso mesmo que lhe fez cair. Você não pode estudar seu pai, você não pode até instruir seu pai. Querem desvendar. E isso causou morte. Certo? Amém. Perceberam? É por causa daquela palavra que disse: vocês serão sábios como ele é, dizer Deus. E eles creram naquilo ali. Queriam ser sábios, ultrapassar Deus. Então, ou serem como Deus ou ultrapassar Deus. Porque se descobrissem como Deus ele é, significa que eles queriam superá-lo. Amém? Amém? Isso aí. Por isso o mundo hoje está lutando com seu conhecimento para criar um estilo de vida. Mas não há.
Já fizeram tantos ensaios, animal-homem, homem-animal, um pouco de homem, um pouco de máquina, para ver se fazem uma vida. A vida é só Deus, dono. Amém. Amém? Amém? Queira de uma planta, queira de um animal ou do próprio homem. É só Deus, dono da vida. Amém. E o homem está morrendo. Fazendo isso, mata ele mesmo. Criou o avião, criou o carro, cada coisa que ele cria, dizendo que isso aqui vai facilitar a nossa vida para sermos eternos, para vivermos bem, aquilo acaba de matar ele mesmo. Amém. Tudo quanto faz o homem para ele ficar bem, ele não fica bem como ele pensa. Ele acaba de morrer, porque aquilo que ele faz fora de Deus é morte. Amém. Tudo começou um pouquinho. Eu tenho falado acerca de pólvora. Começou um pouquinho no meio da palma como rapé, aquele tabaco, né? Um pouquinho. Multiplicar. Começou com uma bala pequenina, uma bala grande. Hoje é uma bomba atômica que pode explodir isso de uma só única vez. Agora vai matar Deus isso? Não. Vai matar o próprio quem arranjou ou que multiplicou aquilo até aquele tamanho. O homem destrói a si mesmo por o conhecimento dele, porque não é o conhecimento de Deus. Amém? Amém. O conhecimento de Deus, ele é bom, bom, bom e bom. Sempre será bom. E se isso é bom, 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 é na eternidade. Amém? Amém. Não há nenhuma outra coisa que opõe-se ao bom. Mas aqui estamos a viver no mundo do bem e do mal. Entendido? Amém. É isso aí. E o homem, o que ele tem feito? Agora, vendeu. Aqui precisa de um parente para lhe tirar da situação em que ele está. Ele está lutando numa cova onde não tem corda nem escada para ele sair. Isso já vamos chamar de abismo. Uma cova onde ele se meteu com escuridão. Não tem como sair de lá. Se não houver um socorro que venha de lá de cima, não tem como ele sair. Onde se meteu Adão? Por causa de querer andar segundo o seu conhecimento. A igreja quer andar segundo o seu conhecimento. A mulher quer andar segundo o seu conhecimento, não quer andar segundo o conhecimento do seu marido. Está em problemas. 97. Agora, quando um homem for redimido, ele não se importa mais com a escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer absolutamente nenhuma outra escolha. Cristo foi a sua escolha. E é só isso. Ele está redimido. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Ele não quer que ninguém lhe diga aonde ir e o que fazer. Ele simplesmente espera e constata a escolha do seu Criador. Está vendo? Então, ele vai em nome de seu Criador. Quando o Criador lhe diz, para aí, eu creio que ele vai, ele vai. Porque está sob o comando. Se algum de vocês foram soldados lá no exército até os dias de hoje, não existe opinião. O que existe lá são ordens. Amém? Amém. E dito uma ordem, você tem que cumprir. Só é dizer, eis-me aqui, pronto. Você tem que estar pronto para executar. Porque sabe que as ordens são confiáveis. Queira! Haja perigo lá, não haja perigo, mas a ordem disse para ir, a gente vai. Amém? Amém? Vocês têm aquele hino que a gente canta, naquele inário, era o número 45, não é? Onde for, eu irei. Agora, se ele passa por um caminho de espinho, se ele passa na escuridão, eu não tenho que temer. Ele entrou, eu entro. Eu tenho falado da agulha, não tem como a linha evitar passar por onde a linha, aliás, a agulha passou. Porque a linha diz, não, mas aqui mesmo, diz, o que você tem a ver? Quem fura é você? Amém? Amém. Tenha fé. O mar abriu, sim. Agora, nessa Suzuka ou Suzuka, que na Marabana. Veja isso. Essa imaginação é que nos mata. Amém. Por isso não temos a cura milagrosa, é por causa de imaginações. Você não tem que imaginar. Está curado. Está a pensar em mebentasol, está a pensar em contramissazol, está a pensar... Olha, esquece essas coisas. A cura divina
explicação. Logo que você está a viajar para tentar explicar, pronto, Deus deixa, porque Ele não pode operar onde a mente humana entra. Se a mente humana não pode examinar Deus, você é maluco, fica maluco, amém? Há coisas inexplicáveis que a mente humana, olha, é muito limitado. Deus é ilimitado, o homem é limitado. Agora veja lá, o limitado vai querer medir o ilimitado. Vocês me entendem isso? Amém. O papagaio imita o homem falando, assim como eu estou falando. Ele parado aqui também vai falar tal e qual como eu estou falando. Mas agora diz ele para começar a falar. Ele não tem nada. Por quê? Porque não tem um cérebro para imaginar ou pensar. Não, mas dizer, imita lá. Como você está? Ele também, como você está? Você está bem, você está bem. Agora, toma um bondinho. Quem revelar a Bíblia? Aonde? Que mente é essa que vai revelar a Bíblia? De onde você vai trazer isso? Tem que revelar a Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia. Amém. É Deus. Oh, isso é lindo. Satanás é atrevido, pega mentes fracas, coloca aí figuras grandes em frente. As pessoas começam a temer olhando a figura. Não olhe para isso. Por isso Jesus disse, examinem as Escrituras. Amém? Amém. Eu não olho o tamanho do homem. Desculpa lá. Eu respeito. Não temo o homem. Eu temo a Deus. Amém. 98. Mas o homem que busca sabedoria quer encontrar. Bem, esta paróquia é muito boa. Mas eles mesmos pagam mais lá. De modo que vou para lá. Está vendo? Veja. Sabedoria que é isso? Coisas que ele vê, essa igreja aqui sim, tá, é bonita também, eles estão bem educados, nessa aqui vou. Se são pastores hoje precisam serem pagos, naquela igreja aí, quando eles pagam, aqueles aí são pobrezinhos. Essa sabedoria é o que faz, por isso hoje, maior parte das igrejas, agora é o momento, a era dos tates. Aqueles tates é para comer. Já não se pode construir uma casa de banho por conta da igreja local. Já não se pode fazer nada por conta. E aqueles também estão lá disponíveis para lançar esses dinheiros aí. Coitadinho, é dador, é aquele que recebe. Todos eles estão no mesmo caminho. Amém? Amém. Saia disso. Coloque-se na palavra imutável. Aí é permanente. Não é na igreja da mensagem, não. Você que tem que ser a mensagem, amém? Amém. Não povo uma igreja da mensagem. Mas você é a mensagem. Paulo falou, por outras palavras, que você tinha que ser lido, uma carta escrita, uma epístola. 99. Agora, quando Adão pecou, ao dar ouvidos ao razoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra de Deus, foi isso que fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou com Satanás. Então, apresentou o produto a Adão. E Adão largou a palavra e se vendeu. Oh, isso é muito bonito. Eu não tenho tempo para falar. Veja assim. Foi a Eva que disse a Adão. Amém? Não foi Adão que a mostrou a Eva. Se nós tivéssemos tempos para isso, deveria ser Adão, porque Adão foi o primeiro a ser criado por Deus. E a Eva foi tirada de Adão. Então era Adão que assegurava a Eva para indicar todas as coisas que tinham no jardim, porque ela era nova. Ele é que tinha a dizer, esta aqui é galinha, aquele ali é cabrito, aquele é crocodilo, aquele ali é leão. Mas agora aqui veja, é o contrário. Foi a Eva que ensinou a comer a Adão. Não foi Adão que ensinou a Eva. Então escuta aqui o problema de Adão. Foi de largar a palavra, assegurar o que disse a mulher. Essa veio ontem. Como é que ele explicar aquele que veio antes de ontem? Está a ver o problema? A mente humana quer explicar Deus. Você vai explicar Deus como ele é? De onde ele veio para ser Deus? Ah, mas é porque... Então... mente de papagaio. Atrevido. Ele também coloca-se como um sabichão. Eu sei
nada se não esperar ouvir alguém dizer algo para ele copiar. Sim, ele perdeu também sua herança. Quando perdeu seu companheirismo e direito à vida, lembre-se, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu a sua vida, ele também perdeu sua herança na vida, porque ele tinha completo, supremo controle da terra. Isto, Adão era um Deus pequeno. Um Deus pequeno, enquanto Deus do universo, o Pai. Ele era um Deus, onde ele tinha direito de dizer com a palavra e acontecer tudo o que ele quisesse. Amém? Amém. Sim, é essa história que estamos a falar aqui. O que ele vendeu, o direito que ele tinha uma chefia de um Deus na terra. Os pássaros que voam, animais que andam debaixo da água, os que andam na terra, todos estavam ao controle de quê? De Adão. Essa é que era a chefia. Isto é que o fazia Deus pequeno. Ele só temia do Deus criador do universo. Amém? Amém. Aquele pai e esse filho. Sai dali, montanha. Quero passar dali. Não quero dar voltinha. A montanha tinha que sair porque o seu chefe da montanha quer passar. Que bonito. Está vendo o que a gente perdeu? Está vendo o que ele vendeu? É muito isso. Para não falar da morte. Oh. E quando ele perdeu a vida, ele também perdeu a sua herança. E na vida, porque ele tinha completo controle da terra. Ele era um Deus da terra. Isto é Adão nesse caso. Deus é o Deus do universo. Isso é que é o Criador. A relação era essa. Sabiam que ao entardecer, Deus vinha visitar Adão. Oh, isso como é bonito. Ele vinha visitar Adão, no lado de Adão. Não no lado de papai. Pai e filho vivendo juntos. Não. Vinha visitar ele no entardecer. Ele tinha o controle da terra. Deus é o Deus do universo, em todos os lugares. Mas seu filho tinha esta terra sob seu próprio controle. E podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer tudo o que queria. Oh, linda coisa. Como Josué, a guerra terá que continuar só. Para aí. A gente não quer perder a batalha. Josué mandou parar Jordão. Para! A gente quer passar para o outro lado da margem. Isso tinha Adão. Este poder estava com Adão. Ele era um Deus. Ele podia fazer tudo o que ele queria. Mas quando ele vendeu, isso se foi embora. Por isso hoje é esse sofrimento que a gente tem. Mas o amor de Deus é esse que está expresso para nos trazer de volta. Podemos ler São Mateus? Capítulo 5. Penso eu também o versículo 5, por acaso. Vamos. Essa terra aqui é muito nossa. Mateus 5:5. Vamos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glórias a Deus! Amém. Herdar a terra. Essa. Não herdará o céu, não. Esta terra. De onde nós fomos tomados. Adão foi tomado desta terra. E foi dado desta terra. E ele devia governar essa terra. E essa terra ele tem que governar, porque o programa de Deus, Satanás não pode bloquear. Amém? Amém. É a razão pela qual Deus não destruiu Adão, mas pelo contrário, perseguiu-o. Onde estás, Adão? Ainda Deus precisa dele. Amém? Amém. Por que não pode sair dali onde você está escondido e correr? Eis-me aqui, pai! Precisa do mesmo Adão. Satanás pensava que quando este pecar, Deus vai lhe lançar fora. Vocês sabem por quê? Inveja. Porque ele foi lançado do céu para a terra. Amém. Ele sabia que também quando ofender Deus, como eu Deus conheço, muito santo, ele não gosta de brincadeira. Então, foi enganar também Adão para cair no engano. Como ele foi expulso, então Deus há de expulsar também a ele. Então todos vamos ficar assim. Mas Deus não teve o amor dele. Não, eu não vou deitar meu filho. Pagou um preço em substituição. Por isso, houve
cordeiro que foi morto, chama-se substituto. Substituir a morte que seria de Adão direito por um inocente. Amém? Amém. Aqui quem tem que pagar o preço é o inocente. O culpado é outro. O inocente é que tem que sofrer as taxas. Por causa de que é isso? O amor de Deus. Amém? Amém. Só pregar nessa igreja, o que tem nada a ver? O historial dele está a ir até aonde? Isso está a ir até aonde? Isso começou aonde e vai terminar aonde? Esse amor de Deus está sendo pisado em terra, porque as pessoas não sabem o que estão a procurar. Mas há uma coisa simples que Deus está fazendo. Ele quer trazer de volta o seu filho na posição correta. Por isso, quando foi procurado alguém lá no céu, na terra, debaixo da terra, não houve nenhum nascido de homem e mulher que poderia pagar este preço. Amém? Amém. Teremos que procurar tempo de continuar com isso até buscarmos a esse inocente vir aqui para vermos quem vai pagar o preço para trazer o homem de volta, trazer o Adão de volta. Depois, o que nos falta? Ser limpado o mundo e o homem ser revestido de um corpo. Redimido agora ele está. Mas o que falta agora é de ele vir, dar os novos corpos e limpar a terra. Vamos falar do milênio agora. Estarmos lá descansados. Falando do sábado, que é repouso. O sábado significa repouso. E nós temos um milênio que é repouso. Um sábado para descansar. Depois dali tudo na eternidade. Deus vos abençoe. Vamos colocar de pé. Há muito que falar sobre isso. Não há pedaço de mistério que o sétimo anjo revelou, mas mistérios contidos na Bíblia, sim, foram preditos com a Bíblia, que seria no tempo em que estamos vivendo, para serem revelados. Quem é Deus? Como é que Ele é? Qual é o seu plano? O que Ele vai fazer amanhã? Não é só, não. Ele disse que os filhos seriam revelados. Isso são planos que Ele tem. O plano da redenção. Vamos dar um nome. O que estávamos a ouvir aqui é o plano da redenção de Deus. Ele já tinha tudo isso. Vamos voltar a falar de como Adão perdeu. Vamos voltar a falar. Na lei, aquele que comprava a terra tinha que saber que um dia desse o dono pode levar. E havia possibilidade de levar. E Satanás pensa que essa terra aqui é para ele para sempre. Não será para ele para sempre. O dono vai levar, vai lavrar. Porque nós vamos falar, por que Jesus negou? Em São Mateus 4, quando Satanás lhe serviu, que olha, tudo que você está vendo me pertence. Se você prostrar diante de mim ou me adorar, eu te dou. Jesus disse, vai de Satanás. Porque ele não podia receber um mundo sujo como esse. E Satanás não é verdadeiro, é mentiroso. Podia mentir que eu te dei. Amanhã voltar a dizer, dá a minha coisa. Ele sim é mentiroso. Você pode dizer, você não me disse naquele dia que estou a dar. É naquele dia, mas hoje eu estou a dizer, dá a minha. Não é minha? O que você vai dizer? Então Cristo esperou comprar a terra. Então quando ele foi crucificado na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço. Por isso, isso já está na mão daquele. Este é que é o nosso Redentor que poderia vir pagar um preço para o que Adão perdeu. Volte de novo para Adão. Tem que vir um. Não todos os filhos de Abraão não funcionam. Podia ser Abraão, podia ser Jeremias, podia ser Isaías, podia ser Moisés, podia ser cada um deles. Todos vieram da linhagem de Adão. São todos eles pecadores. Por isso, Moribório como Moribório, no código paranaense, funciona na Gueranjente. Amém? Amém. Papa, cardeal, bispo, não sei, doutor, reverendo, não funciona aqui. O que funciona aqui é o Cordeiro. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer nesta bela tarde, quarta-feira, por este pequeno trecho no qual treinamos a nossa fé, em se arraigar unicamente na palavra, porque tua palavra
é infalível. O que o Senhor disse, isso terá que ser executado. Não há tempo, porque o Senhor está na eternidade. O tempo não diz nada para ti. O Senhor disse: o céu e a terra podem falhar, mas a sua palavra nunca. E nós estamos firmes nesta palavra. Nós estamos seguros nessa palavra. Por mais que tentem especular de várias maneiras, mas ao eleito nada lhe será tirado. Ele ficará fixo nisso, até naquele dia que o Senhor virá tomar a noiva. Para o lar, para o descanso. O labor terá terminado. Os ataques terão terminado. Tudo terá terminado. É quando o Senhor enxugará as lágrimas, porque não haverá mais guerra. Quão agradecidos nós estamos por esta linda tarde de quarta-feira e por esse encorajamento e esta revelação que tem a ver com o plano da redenção para o eleito que o Senhor viu mesmo antes da fundação do mundo. O percurso que levaria o tempo para afrontarmos na eternidade. Não há nenhuma escola na terra que é capaz de clarificar isso, mas o teu Espírito Santo, porque o Senhor conheceu o fim logo desde o princípio. Pai, nos ajude a permanecer nisso, hoje, amanhã, até a sua vinda. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus